Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, todas e todos. Espero que estejam bem nesse difícil tempo que nos coube viver. No momento que eu inicio a gravação desse vídeo, de mais uma orientação pelo programa vocacional, o Brasil, eu não sei o momento que você está assistindo, mas no momento que eu estou gravando, o Brasil atingiu, na verdade ultrapassou a marca de 100 mil mortes em decorrência da pandemia de Covid-19, do novo coronavírus. Então no vídeo de hoje eu quero propor que a gente reflita sobre como nessas experiências limite, a palavra poética, a palavra literária, ela pode auxiliar na reconstrução dessa nossa subjetividade, na restauração da nossa humanidade, restauração de um projeto em comum. E nós iremos precisar de encontrar essa palavra, que é uma palavra comum, a palavra que nos conecte nessa restauração. O vírus, essa pandemia, ela tem uma característica que torna ainda mais brutal a passagem por ela, porque devido à alta transmissão do vírus, o processo de luto dos rituais, independente da religião, das famílias, de qual religião, qual a crença da família, mas ela é impedida de realizar o ritual fúnebre, ela é impedida de realizar o seu ritual de despedida. E isso torna tudo ainda mais complexo para a nossa subjetividade, para a gente restaurar esse projeto de humanidade, a nossa subjetividade e a nossa saúde mental. Então no vídeo de hoje eu não pretendo te deixar mal, eu não pretendo reforçar mais esses aspectos das notícias, que a gente já está sendo inundado por elas, mas eu considero que é desonesto nós continuarmos as nossas profissões, os nossos fazeres no mundo, vivenciando no Brasil neste momento, e não convidar, dentro da nossa atuação no mundo, uma reflexão, uma pausa, um momento de não banalização das vidas, um momento da gente saudar e honrar essas vidas, entender o luto das famílias, entender que de fato, por mais que esse número, que é um número gigantesco, ele pode ser também banalizado, é fundamental que a gente entenda que não são números, que são histórias, que são pessoas, que são seres, que assim como nós, que ainda estão vivos, que estamos aqui, realizaram as suas trajetórias no mundo e deixaram aí muita saudade para todos os seus familiares. Então hoje nós vamos falar de experiência de luto e literatura, da palavra criadora, da palavra que visita. Inclusive eu já escrevi sobre isso, eu acho que existem experiências que só o silêncio permite a existência. Mesmo sendo alguém da palavra, eu acho que existem experiências que só o silêncio habita. Mas nessas mesmas experiências, a casa do silêncio, ela deixa a palavra poética se aproximar. Eu acho que a palavra poética é a única que consegue se aproximar de experiências limite, que eu chamo de limite essas experiências de dor, essas experiências de reconstrução da nossa subjetividade. Então, eu gostaria agora de ler um poema, que é um poema que inicia o livro de mesmo nome. O livro foi escrito por um autor italiano, chama Primo Levi. O livro se chama É Isto um Homem? Ele é um relato clássico, é um livro muito retomado, extremamente bonito na sua composição, mesmo que ele retrate um momento terrível. O Primo Levi, ele foi capturado pela milícia fascista na Itália, ele nasceu em Turim, ele é italiano, ele é capturado então na Itália e é enviado a Auschwitz, na Polônia, em 1943. E ele sobrevive ao campo de concentração. E É Isto um Homem é um relato dessa experiência no campo de concentração.
Então é o primeiro, é esse livro aqui. Eu acho que estou tentando ir acertar a lente, mas eu acho que dá para ver. É Isto um Homem, do Primo Levi. E eu vou ler o poema que inicia o livro, para a gente pensar nessas situações de desumanização, como um relato, como a palavra criadora visa restaurar e devolver à humanidade que foi retirada num processo de violação, como a que ele vivenciou. E é isso que ele provoca, né, no poema que inicia. É isto um homem? Vou ler. É isto um homem? Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que voltando à noite encontram comida quente e rostos amigos. Pensem bem se isto é um homem, que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazia os olhos, frio o ventre como um sapo no inverno. Pensem que isto aconteceu. Eu lhes mando estas palavras, gravem-nas em seus corações. Estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar, repitam-nas a seus filhos. Ou se não, desmorone-se a sua casa, a doença os torne inválidos, os seus filhos virem o rosto para não vê-los. Ele inicia assim um relato de É Isto um Homem, e eu divido aqui para a gente pensar processos de luto, processos de restauração da nossa humanidade. O professor Antônio Cândido tem um texto que ele defende, ele diz, né, a literatura é um direito, ele defende a literatura enquanto um direito, e ele tem um enunciado que ele diz: a literatura nos humaniza. E eu gosto de pensar, né, nessa noção que o Ailton Krenak traz de humanidades no plural, porque ele considera que muitas vezes essa luta por uma humanidade é uma humanidade hegemônica, uma humanidade que se sobrepôs às outras, que é eurocêntrica, que é colonial, que é branca, patriarcal, ela é situada historicamente e socialmente. Então a busca que ele traz é por humanidades, por um mundo onde caibam muitos mundos, muitas formas de se perceber esse mundo. Primo Levi traz essa experiência terrível do campo de concentração, mas ele restaura isso numa narrativa. Vou dividir com vocês também um trecho de um livro de um escritor paulistano, chama Tiago Ferro. Esse livro, se não me engano, ele foi lançado em 2018, e o livro se chama, o título já dá um pouco o caminho da obra, chama O Pai da Menina Morta. É uma experiência pessoal do autor. Tiago Ferro, a sua filha faleceu aos 8 anos de idade, e ele compõe esse livro após essa experiência do falecimento dela e a recomposição do luto dele. Então é uma forma de pensar essa palavra que alcança uns momentos de situações que a gente visa retomar aspectos para a gente continuar. Vou ler um trecho que é um trecho do início da obra do Tiago Ferro. Ele dedica aos que restaram. Minha relação com a comida é esta: tanto faz um prato sofisticado ou um sanduíche na esquina. Sempre uso camiseta, jeans e tênis. Sinto pena dos homens elegantes. Como se não bastasse colocar e tirar tantas máscaras sem parar, ainda desperdiçam tempo com o figurino. Prefiro me concentrar no roteiro. A minha filha morreu no dia 26 de abril de 2016. Ele começa um relato
e o relato começa eu, entre colchetes, assim, eu, e ele vai fazendo um relato da altura dele, de como, coisas que ele gosta, da relação, eu li aqui a relação dele com a comida, como ele se veste, e depois ele fala do dia que faleceu a filha dele, e ele intercala o relato, esses momentos, né, essas digressões que vão entrando, essa vida que ele teve e a vida que ele está tentando restaurar. Atingimos essa triste marca, essa marca ela tem diversas consequências para nós, para as famílias, para o país. E nós temos que restaurar um projeto comum de país, mas antes disso nós temos que restaurar em nós um projeto de humanidade. Então eu também defendo a literatura como um direito, e a literatura ela é uma força propulsora. Eu já falei um pouco de quanto esse nome, literatura, ela tem uma visão e carrega uma visão que é uma visão também histórica, muito elitizada, muito ligada a uma classe de poder, de poderio econômico. Mas existe também dentro da literatura, talvez tenhamos que falar de literaturas, como estamos falando de humanidades, como o Krenak propõe, mas existe também essa possibilidade de restauração da humanidade, de restauração das humanidades, dos projetos em comum, e como a literatura, existem estudos inclusive sobre isso, como a literatura ela reforça a nossa capacidade de sentir empatia. Porque eu acho que a banalização da vida vem porque vem um número e não vem uma história. Inclusive eu já coloquei esse projeto em outras orientações, já citei ele, mas foram orientações que eu fiz em PDF, então talvez quem está acompanhando os vídeos não tenha tomado contato. É um projeto que visa registrar breves relatos das histórias de vida de todas as vítimas da pandemia no Brasil. Chama Inumeráveis. Então vejam lá o site inumeráveis.com.br, é um memorial com um nome e breves narrativas, pretende ser uma compilação, memorial, que guarde as narrativas de todas as pessoas, de todas as vítimas da pandemia. Por que é importante? Eu falei da experiência do Primo Levi em Auschwitz. Existe um memorial lá. Por que existem memoriais de tragédias? Por que é importante lembrar? Porque o esquecimento, ele age a favor da banalização. E se a gente não entende, não marca, inclusive o nosso país, grande parte dos problemas que nós vivenciamos atualmente é porque existe um processo de apagamento constante no Brasil. Um processo constante de apagamento e silenciamento de diversos povos, dos povos originários, de diversas minorias, pensando em minoria aqui enquanto direitos, não enquanto quantidade de pessoas. Então no Brasil nós temos os apagamentos e silenciamentos. Então nós temos que buscar para restaurar esse projeto comum, essa palavra que toca, que nos toca, né? É interessante a gente pensar isso, falar assim, nossa, eu li isso aqui, me tocou. Eu acho bonito quando alguém fala isso, porque eu faço a imagem literal de uma palavra que toque, de uma palavra que seja corpo, de uma palavra que venha carregada de história, para a gente se lembrar que não são números, que não tem essa asepsia, né? Essa coisa que vem esterilizada. Não, são histórias, e isso tem sim que nos cortar, que não literária, né? Literalmente, mas tem que cortar a nossa subjetividade. Não dá para normatizar esse momento. Então, quando eu trago essas obras literárias que foram buscar restauração da subjetividade, eu quero te convidar também, porque eu estou aqui, né, na minha casa e estou realizando esse vídeo e eu não sei quem está aí vendo esse vídeo. Eu não sei se você perdeu alguém da sua consideração, da sua rede afetiva. Eu não sei como está a sua subjetividade. Eu não sei como está a sua saúde mental. Então é um convite para restaurar juntos aqui, né, essa reflexão. O que fazer para que possamos marcar sim a memória sem nos afundarmos, né? A importância de lembrar para que nós consigamos seguir, prosseguir, mas com um respeito profundo, com as marcas em nós daqueles que já se foram. Eu acho a maneira mais honesta de continuar. Quero deixar aqui, olhei agora, a gente precisa encaminhar para o final, que eu tenho aqui um processo de ficar olhando o tempo do vídeo, para o vídeo não ficar muito longo.
Eu vou ler um trecho, eu já citei uma pesquisa que eu realizei, uma dissertação de mestrado no Instituto de Artes da Unesp, chama Manifesto pela Escritura Poética. E essa dissertação, ela de fato começa com um manifesto mesmo. Eu vou ler um trecho desse manifesto que, para mim, ele fecha bem essa possibilidade de esse convite para que a gente possa restaurar, que a palavra poética restaure esse momento de luta, esse momento de dor do país. E eu vou ler esse trecho e vou propor como um exercício de criação, e aí ao ler eu vou fechar, que você que está vendo esse vídeo também pense num processo com a sua escrita, com o seu texto autoral, algo que você deseja restaurar em você, no país, algo que precisa ser ressignificado. E aqui no trecho que eu vou ler, eu falo sobre o canto da benzedeira. Existe o canto da benzedeira, algumas formas de benzer, que é para evitar que a ferida continue pelo corpo, que a ferida pare ali, né? Que ela pare ali, que ela estanque. Então, o processo que eu proponho, o exercício de criação, é que você escreva como uma benzedeira que canta e quer estancar a ferida que está passando pelo nosso corpo, pelo corpo do país, pelo nosso corpo subjetivo. Escreva como uma benzedeira canta, querendo estancar uma ferida. Vou ler e a gente fecha o vídeo de hoje. E lembrando alguém que faleceu também essa semana, o Dom Pedro Casal Dáliga, eu acho que é assim que se pronuncia, alguém ligado a uma religiosidade que escolheu o lado dos pobres, que escolheu o lado dos direitos humanos, alguém que via Cristo nos oprimidos, que tem uma frase que eu acho maravilhosa, ele diz: na dúvida, fique do lado dos pobres. Mas eu quero também desejar para você, ele também escrevia versos, e eu tomei contato essa semana com um poema dele que chama Paz Inquieta, e é a paz que eu quero desejar para você. Ele pede para que o Senhor dê para ele uma paz inquieta, uma paz que não me deixe em paz. A paz de quem escolheu lutar pela justiça social. Então eu te desejo uma paz inquieta, uma paz que não te deixe em paz. Vou ler e a gente encerra. A poesia quer ser silêncio, a escrita quer ser voz, nascidas da impossibilidade, quando se esgotam as palavras explicativas. Quando a vida toca o sem sentido, é só por meio da palavra poética que algo sutil se reconstitui, como o canto de uma benzedeira que impede que uma ferida continue sua trilha pelo corpo.